Boa noite a todos. Que a infinita misericórdia de Jesus possa continuar nos conduzindo nessa nossa trajetória aqui na Terra. Com alegria que a gente retorna aqui a esta casa, atendendo ao convite do Valentim, e sempre lembrando que quem é o maior beneficiado desse bate-papo sobre o Evangelho somos sempre nós mesmos, que viemos aqui com essa disposição de tecer alguns comentários sobre o Evangelho, porque a gente tem que se preparar, tem que estudar. E é impressionante como quando a gente começa a fazer esses pequenos estudos, né? No caso hoje sobre a indulgência, a gente vê o quanto nós temos que nos melhorar, né? Chama atenção, né? Para quem começa a fazer esse estudo com esse propósito, a gente fala, nossa, estou ruim na fita, né? Preciso melhorar mesmo. Mas vamos lá. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo trata, bem-aventurados os que são misericordiosos, logo após a instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas, temos aqui o capítulo, as instruções sobre a indulgência. Indulgência, nós sabemos que é aquela característica, aquela capacidade que o ser humano tem de aceitar as dificuldades do próximo, os erros do próximo, né, o mal que existe no nosso semelhante, né, sem fazer aquele julgamento, aquela crítica incisiva, aquela coisa que tende a criar conflito e levar a situações não tão felizes. Não é? E a palavra indulgência, ela vem do latim indulgentia, não é? Etimologicamente, indulgentia, que quer dizer bondade. Bondade. Talvez a maior expressão, não é, que a gente tenha, ou a maior expressão que temos no Evangelho, da prática ou do exemplo da indulgência, é quando Jesus, perante a mulher adúltera, não é, ele fala aquela famosa frase, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não é, porque era lei naquele tempo, aquelas mulheres que cometiam adultério serem apedrejadas até a morte. Não é? E Jesus, com a sua sabedoria infinita, começa a escrever no chão, não é? E ali depois ele pergunta, quem estiver aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. Nenhum daqueles que estavam ali querendo se fazer de juízes tiveram coragem, não é? Porque Jesus os conhecia. Jesus tinha capacidade psíquica, como o tem, de entender a personalidade íntima de cada um de nós. Ele tinha essa condição de verificar a nossa intimidade. Então ele conhecia de pronto aqueles que estavam ali com ele. E nenhum daqueles teve coragem de fazer valer a lei da época e apedrejar aquela irmã que havia sido pega em adultério. E Jesus volta para ela e diz, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Quer dizer, não teve nenhuma palavra de reprimenda. Jesus simplesmente diz, vá e não tornes a errar, a pecar. Né? Então este é o exemplo principal, né, da indulgência que a gente verifica no Evangelho. Jesus simplesmente, não aceitando a situação da traição, vai e não erres mais, mas ele não julga, ele não condena, e ele simplesmente aceita, compreende o erro daquele espírito momentaneamente encarnado como mulher naquele momento. Né? Então vejam vocês, é o exemplo máximo da indulgência em relação ao erro do próximo, ao equívoco do próximo. É preciso que a gente faça uma pequena observação, porque existia indulgência plenária na Igreja Católica Apostólica Romana, muito especialmente na época medieval. A igreja vendia indulgências, né? Sem críticas a isto, porque nós estávamos lá. Quando a gente faz essa observação, essa constatação histórica, nós temos que lembrar que nós estávamos lá, ou vendendo indulgências ou comprando. Não vamos fazer aqui nenhum tipo de crítica, vamos ser indulgentes com a história, tá? Porque nós estivemos presentes naquelas situações. Então, o cidadão tinha lá alguns equívocos, algumas atitudes e que contrariavam a moral e os preceitos cristãos, então ele chegava lá, olha, fiz isso, né? Confessava-se
que eu preciso fazer? Faz aí um cheque aí de 10 mil reais, que já fica bem na fita e vamos para frente, né? Então é preciso a gente entender que a indulgência que nós estamos tratando aqui é uma característica pessoal de cada um de nós, né? E fazendo uma avaliação, né, quando eu estava aqui estudando sobre isso, quando a gente fala de perdão efetivo, quando alguém chega para a gente e nos agride ou comete algum ato que nos contrarie, nos prejudique, nós estamos falando de um perdão que tem uma cara, que tem vamos dizer assim, um fato consumado, não é? Então, sendo cristãos espíritas, nós sabemos que nós temos que perdoar, por mais que isso seja difícil, não é? Mas nós fazemos esforço, se já estamos determinados a conquistar a nossa ascese espiritual, nós fazemos um esforço, procuramos nos dedicar a perdoar aquele fato, aquela pessoa, reconciliando-nos enquanto a caminho, né, para que a gente retorne à pátria espiritual em relativa paz. Mas a indulgência, a gente passa despercebido, porque a indulgência tem que ser praticada a cada instante no nosso dia a dia. Se vocês pensarem nesse planeta de expiação e provas que a gente vive, nós estamos convivendo com irmãos com as mesmas características que as nossas, e todos nós temos muitas sombras, temos um passado de equívocos, e que ele é presente na nossa atual encarnação na Terra, não é? Então nós passamos desapercebidos dessa prática de sermos indulgentes, não é? Porque não existe um fato específico que a gente tenha objetividade para praticar o perdão. Então é mais difícil, é preciso estarmos atentos a essa situação, porque a gente vamos levando a vida, não é? E vamos entrando nessa onda de questionamentos, de críticas, de julgamentos, pré-julgamentos, que colaboram para que o psiquismo cada vez mais se torne pesado em nosso planeta, não é? Se nós tivéssemos alguma capacidade de todos nós perdoarmos e sermos indulgentes da manhã para adiante, imaginem vocês a diferença que faria na vida de relação na Terra. Mas não é possível, não é? Porque nós somos ainda seres caminhando e temos que ir conquistando pouco a pouco as nossas vitórias espirituais. É muito importante a gente entender que ninguém vira santo do dia para a noite, nem de uma encarnação para outra, e nem desencarnando, quando chegarmos de lá, não vão virar santo. Somos o que somos, né? Com os nossos equívocos, com as nossas vitórias, com as nossas conquistas morais, intelectuais, tudo isso nós levamos, mas não nos tornamos santos. Estamos ainda distantes, milhares de anos desta condição, né? Temos que ter consciência disso, né? E aqui na lição, o Espírito Irmão José, ele fala que nós devemos ser muito críticos, muito severos para conosco mesmos, né? Nós devemos ser muito duros em relação às nossas dificuldades, aos nossos equívocos, às negatividades que trazemos. E assim deve ser. Porque se já temos o conhecimento, se a gente já tem todo esse esclarecimento que o Evangelho de Jesus nos traz, clareado pela doutrina espírita, não é verdade? Nós temos uma ferramenta de trabalho, que é o conhecimento, muito séria. E a quem muito foi dado, muito será pedido, não é? Se temos a consciência e não praticamos aquilo que sabemos ser o correto para alcançarmos a elevação espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar de maneira incisiva quando estivermos chegando do lado de lá, né? Então nós devemos ser realmente muito duros para conosco. Aí entra uma questão, mas como duros para conosco? Porque se a gente for analisar, fazer uma pesquisa na literatura espírita, nós vamos ver que espíritos que retornam à pátria espiritual carregados de culpa, levando esse sentimento de maneira superlativa, passam por verdadeiras problemáticas espirituais, moléstias perispirituais e problemáticas conscienciais muito sérias. Na obra de André Luiz, por exemplo, pela psicografia de Chico Xavier,
eles mostram ali a questão da ovoidização. Para quem ainda não tem familiaridade com o termo, nós sabemos que o perispírito, que é o nosso envoltório do espírito, né, ele é muito plástico. Se o espírito retorna à pátria espiritual, levando um sentimento de culpa muito grave, não é? E cria uma ideia fixa, ele fica girando naquela ideia fixa do sentimento de culpa, ele vai como que se alijando da realidade espiritual, do elemento espiritual em que ele está inserido, e vai perdendo a característica de perispírito humano, chegando até a perder a própria forma. Porque nós sabemos que o espírito é a essência mental, não é? O veículo de comunicação do espírito, o pensamento. Então ele vai como que se apagando, se desligando da realidade em função do sentimento de culpa. Por isso que, quando nós devemos ser duros para conosco, nós precisamos ter consciência disso. Nós devemos saber, como eu disse há pouco, que nós não somos, de maneira alguma, santos. Nós devemos buscar nos conhecer. Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo, como nós nos amamos. Né? Isso é muito importante, porque se a gente não nos amar, se a gente for totalmente contrário à nossa essência, nós vamos criar esse sentimento de culpa em relação aos equívocos que a gente vai cometer. Porque se verificarmos o que Paulo dizia, o bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, eu faço. Vejam que sabedoria nessas poucas palavras de Paulo. Porque nós trazemos do passado toda essa carga de experiências armazenadas no nosso inconsciente. E quando aqui estamos trabalhando no consciente, né, a nossa ferramenta de trabalho na presente encarnação é o consciente. Mas nós trazemos aquelas emoções, conhecimentos armazenados, fatos traumáticos, que eventualmente eles afloram, né, na maneira de emoções, de sentimentos na nossa vida atual, né, e nos fazem, os vícios que trazemos, nos fazem novamente cair em erro. Então, quando Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço, é porque ele compreendia essa longa história que nós trazemos, e que é muito forte. Eu costumo citar sempre o exemplo do iceberg. Se a gente pegar a figura de um iceberg, a pontinha está lá sobre a água, acima da água, e a maior parte do bloco de gelo está escondida debaixo da água. Então, o nosso consciente, o elemento de trabalho aqui, é a ponta do iceberg, muito pequena, em relação ao todo. Não é verdade? E quando vem essa onda, esse sentimento avassalador, não é? Nós, às vezes, cometemos coisas que não gostaríamos de cometer, porque é muito forte dentro de nós. É muito sério. Então, nós precisamos ter consciência disso. Não somos santos. Trazemos uma história. Devemos ser, sim, muito duros em relação à nossa essência, mas compreendendo que somos espíritos ainda muito primários. Somos crianças espirituais, vivendo num planeta de expiação das nossas faltas e de provas que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente conquiste os tesouros que as traças não corroem e que vamos levar para a eternidade. Né? Então, essa posição, ela tem que ser muito raciocinada, ela tem que ser muito pensada, trabalhada no nosso íntimo. Aí vem aquela coisa da reforma íntima. Não é? E Emmanuel, na sua longa obra, através de Chico Xavier, ele sempre pontua e fala da vontade, da determinação. Não é? Então nós temos que ter realmente vontade de crescermos enquanto espíritos imortais. Temos que ter a consciência que nós estamos aqui de passagem, que os valores que nós vamos adquirindo são para a eternidade. Nesse mundo, fazendo um parêntese, nesse mundo em que a gente vive, que é um mundo que nós estamos como que sufocados pelas questões materiais, pela competição, pelas necessidades que a própria sociedade criou,
não é verdade? Nós muitas vezes nos esquecemos da essência espiritual. Mesmo o espírita. Nós vamos levando a vida de roldão e nos esquecemos disso, não é? Qualquer um de nós, isso é fato, não é? De repente, um problema, hoje eu não vou ao centro porque, nossa, foi tão cansativo, não consegui fazer isso, deixei de fazer aquilo. Culto do evangelho no lar, não, hoje não, está todo mundo tão cansado em casa, né? Vamos assistir a novela, né? Então isso tudo nós deixamos passar. A vontade, no dizer de Emmanuel, é uma ferramenta poderosíssima, a vontade firme, consciente. Então nós devemos compreender a nossa essência de espíritos ainda muito crianças espirituais, não é? E devemos buscar, através da vontade, da determinação, sermos duros para com as nossas deficiências, não nos condenando, porque gera aquele sentimento de culpa que nós nos referimos há pouco. Esse sentimento de culpa é prejudicial. Então é uma coisa que tem que ser raciocinada, é uma situação que tem que ser trabalhada no nosso íntimo. E isso é uma questão de cada um, é muito pessoal, não é? Porque não adianta a gente fazer um curso para ser indulgente para conosco, ou rígido para conosco, porque nós é que conhecemos a nossa essência. Por isso que as entidades espirituais amigas sempre falam da necessidade da reforma íntima. Reforma íntima sem martírio, que é um livro que foi muito divulgado, né? Trata dessa questão com muita propriedade, porque a gente vai se conhecendo, vai se modificando pouco a pouco, e assim deve ser. Se tiver força para se modificar de uma vez, não é? Mas de verdade mesmo, sem verniz nenhum por fora, né? Só pintando para ficar bonito, ótimo, mas é mais difícil, gente. É mais difícil. E voltando à questão dessa indulgência para com os nossos irmãos, com as dificuldades dos nossos irmãos. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que a gente até duvide da existência dele. Se ele fosse vingativo, ele mandava um raio e fulminava o Fernando. Falando, pô, mas esse cara até hoje não aprendeu que eu estou aqui, que eu estou sustentando esse universo, não é verdade? E ele, desde toda a eternidade e para toda a eternidade que vem pela frente, ele permite que a gente até duvide da existência dele. Jesus não condenou nenhum de nós, não condenou a humanidade, ele é indulgente, ele compreende as nossas deficiências, as nossas fraquezas, mas ele tem a certeza de que a essência divina que todos nós somos há de desabrochar em espíritos felizes, espíritos puros, que vamos colaborar com Deus na manutenção da vida do universo. E isso daqui a um tempo, né? Bem dito. Mas essa é a nossa destinação, né? Nós temos que ter certeza disso. Temos que saber que isso é o nosso futuro. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, correto? Na nossa vida de hoje, nós estamos vivendo a era da informação, conectados no mundo, conectados online com tudo que acontece no mundo. Como eu disse, ficamos inseridos nesse contexto de competição, de tudo isso, e nos esquecemos daquilo que devemos fazer. Somos levados pela vida. Se a gente for na internet, se a gente for no WhatsApp, nós estamos sendo indulgentes para com os nossos irmãos que estão distantes. Deixo essa questão para vocês, porque a gente está também inserido aí nesse contexto e estamos criticando, estamos julgando, estamos sendo duros para com os nossos semelhantes, né? Deixando que as nossas palavras sejam lançadas via internet, né? E não estamos sendo indulgentes, estamos sendo muito duros. Então é preciso que a gente preste atenção nisso, porque se fosse um tempo atrás, o Valentim, quando menino, né? Não faz tanto tempo assim, vivendo na vida, jogando bolinha de gude, empinando pipa, jogando bola na rua, era uma vida mais tranquila, não é?
Hoje não. Hoje nós podemos criticar o presidente da Nissan por uma atitude que ele tenha tomado, né? Podemos criticar, não sei, alguma atitude de um companheiro de credo religioso, e isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma onda. Então vejam vocês a responsabilidade de cada um de nós, enquanto cristãos e espíritas principalmente, porque sabemos as consequências psíquicas, magnéticas, que envolvem as nossas atitudes e os nossos posicionamentos mentais, gente. É muito sério. Então, quando Jesus fala assim, os trabalhadores da última hora, vamos nos lembrar que não é só o trabalho da caridade material, mas essa caridade que nós fazemos no nosso dia a dia, sendo mais respeitosos, indulgentes para com a sociedade, para com os indivíduos à nossa volta. Outra questão, muito comum hoje em dia, velório. Velório, né? Hoje é uma festa, infelizmente. O cidadão está ali e nós não somos indulgentes com a memória daquele espírito que está deixando o corpo físico, né? Nós estamos ali, muitas vezes, criticando asperamente, julgando as atitudes do finado, não é? E esse espírito, nosso irmão que está ali, o que está acontecendo? Está absorvendo todas essas vibrações, todo esse sentimento. Então, totalmente uma falta de caridade. Precisamos prestar atenção, precisamos ser realistas quanto a essas situações, não nos deixar envolver. Estou falando para vocês que eu aqui sou essa sumidade, não, gente, é fato que nós vamos aprendendo pouco a pouco, pelo amor de Deus, tá? Às vezes a gente cai, com certeza, mas se estamos atentos, levanta, erra, pensa, avalia, para que você não caia de novo. E assim deve ser pouco a pouco, as nossas conquistas se dão pouco a pouco, né? Então são questões que a gente não olha com o devido olhar. Essas pequenas ou grandes situações, né? A responsabilidade nossa no mundo virtual. É fato. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, era só telégrafo. Tuc, 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 o cidadão entendia de lá, né? Pombo correio. Veja como mudou. Pombo correio hoje, acho que se você falar para um menino de 5 anos do pombo correio, ele não vai saber o que é, né? Não tem mais sentido treinar o bichinho para ele levar uma mensagem. Não existe mais isso, né? Perdeu o emprego o pombo, né? Coitado. Está nessa situação aí. Mas vejam bem, essa é uma realidade. Outra situação que nós passamos por cima, não é? Dentro da casa espírita. A casa espírita, nós estamos aqui, viemos aqui para estudar, para aprender, para praticar a caridade, para nos relacionarmos em fraternidade e paz, fazendo eco com as casas do caminho, a primeira fundada por Pedro, né? Quando Jesus foi levado à cruz, depois Pedro monta a casa do caminho, a primeira casa cristã. O centro espírita deve se espelhar nisto, lá atrás, está muito bem retratado na obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Eram locais de estudo, de vivência do Evangelho, de propagação da Boa Nova, não é? Em fraternidade e paz. Na casa espírita, infelizmente, nós trazemos todos esses sentimentos. Então, na casa espírita, eu não gosto daquele cara que está comentando o Evangelho, porque ele repete muito determinada palavra. Estou falando isso porque às vezes eu repito muito, depois eu olho na palestra determinada palavra e falo, opa, falei muito nós, ou alguma coisa assim, tá? Então a gente tem essas posições. A gente não tem indulgência dentro da casa espírita. Vamos fazer a sopa no sábado. Jesus Cristo, todo dia que a fulana tempera a sopa, a pimenta, né, vai lá em cima. Falta de indulgência, né? Mas, e se nós somos os melhores cozinheiros do centro espírita, nós temos
essa capacidade culinária tão aflorada assim, que nunca vai dar problema? Nós temos que pensar nisso. São pequenas coisas. Por isso que eu disse que é mais difícil ser indulgente do que a proposta do perdão efetivo de um fato concreto. Porque a gente vai passando, isso vai virando uma coisa, não é? Então é muito sutil essa questão, né? Vejamos, na lição, Kardec questiona São Luís sobre se nós devemos prestar atenção nos erros alheios. É lógico, respondem os espíritos, porque nós estamos inseridos nesse contexto, sabemos que é um mundo em que não existe espírito puro, todos nós temos defeitos. Ninguém é tão bom e nem tão ruim quanto parece. Correto? Então, na medida em que nós observamos as quedas, os defeitos, e desde que nós não façamos disso instrumento de prejuízo para o nosso semelhante, não é? Nós podemos sim fazer essa avaliação, essa análise. É uma coisa que faz parte da nossa sociedade. Entender isso. Não devemos fazer uso para prejuízo daquele nosso irmão. Devemos ter o sentimento indulgente de verificar o defeito e termos aquilo para o nosso íntimo, para uma avaliação. É possível repreender o semelhante? Kardec pergunta. Sim, desde que de uma maneira serena, alertando, procurando o bem, procurando o crescimento daquele nosso irmão. Porque tom de voz é um negócio engraçado. Eu consigo me lembrar muito bem do tom de voz das professoras do Pestalozzi, quando eu estudei lá. A Marleninha, por exemplo, até hoje é uma pessoa suave. Eu lembro da Marleninha, apesar de não ter sido um bom aluno, eu lembro que ela era uma pessoa que tinha indulgência para com as minhas travessuras e com as minhas poucas notas, né? Mas tinha outras professoras, que lá não cito o nome, que a gente sabe como é a reação. Menino, aquela coisa, você traz aquele negócio. Falta de indulgência. Então a repreensão pode ser feita de uma maneira suave, construtiva, e pode ser feita de uma maneira que você já está acabando com o dia do cidadão, né? E pode virar um trauma, né? Eu só não fiquei traumatizado porque eu falei, bom, não adianta, né? Porque não era bom aluno mesmo, então vamos que vamos. Mas é verdade. A gente, se vocês fizerem aí uma regressão de memória consciente, vocês vão verificar, puxa vida, é verdade, eu fui repreendido aquela vez com carinho, não é? É o caso de Jesus falando com a mulher adúltera. Ele não julgou, né? Ele falou, vai e não erres mais, minha filha. Suavemente, né? Imagina a carga de amor que estava nessa repreensão, vai e não erres mais, né? Imaginem vocês, ser repreendido pelo Cristo. Põe a cabeça debaixo das pernas e fica quietinho, meu camarada, porque ali é diferente, né? Então, vejam vocês, é possível repreender, devemos repreender, sim, mas de uma maneira a não causar maiores complicações. Resposta de São Luís. Divulgar o erro, divulgar o equívoco. É possível. Isso pode, não é? É possível. Quando os equívocos, as negatividades, as atitudes de alguém prejudica, não é? uma grande quantidade de pessoas, ou situações, ou etc., nós devemos sim levar ao conhecimento. Olha, essa situação não está errada, não está certa. Devemos nos posicionar contrários a isto. Vamos nos lembrar de quando Jesus chega em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Jesus não foi lá pedir, né, porque Jesus chega de uma maneira enérgica no templo. Por quê? Não sei se vocês se lembram da história. Porque existia um comércio das oferendas. Os próprios sacerdotes indicavam, faça oferenda de um carneiro. Aí o cidadão ficava desesperado, onde tem um carneiro para me oferecer aqui no templo? Tinha um associado com 6 carneirinhos ali vendendo. Desde lá de trás, nós fazemos isso, tá?
Vamos ser bem claros. Então Jesus, ele se posicionou de maneira firme, enérgica, contrário àquela exploração, não é, que era praticada no Templo de Jerusalém. Ele denunciou com a sua atitude enérgica aquilo que não era condizente, que explorava a crença, que explorava a boa vontade das pessoas que iam em busca de conforto espiritual. Então, o exemplo do Cristo, questão 625 livros dos Espíritos. Qual aquele que veio para nos servir de modelo, de exemplo, de mestre? Resposta: vede Jesus. Então, naquele momento, Jesus percebe que existe ali uma atitude que é contrária à vida de relação, que tem pessoas crentes que estão sendo exploradas, não é? E ele se posiciona de maneira enérgica, ele denuncia. Então, há um tempo atrás, eu sou espírita de nascença, então a espírita não se mete em política. Mas por quê? Por que o espírita não pode se meter na política? Tem que se posicionar, sim, contra o que é ruim, contra o que é errado. Independente de partido, não estamos aqui fazendo defesa de nada, não. Devemos nos posicionar como espíritas. Você lembra disso, né, Valentim? Antigamente, falava, espírita não pode mexer com política. Não, espírita não. Espírita é igual a todo mundo. Devemos, sim. Se nós estamos vendo uma situação errada, denuncie, posicione-se, pensando como espírita cristão, no bem maior, no bem coletivo. Então, gente, essa indulgência é uma conquista do espírito. É uma conquista que nós vamos pouco a pouco desenvolvendo, certo? Não vamos conseguir do dia para a noite, como eu disse, e nós devemos praticá-la muito especialmente aonde, eu pergunto. Vamos falar agora do calcanhar de Aquiles da nossa vida. É na família mesmo, né? Porque as nossas famílias, nós sabemos que ali nós convivemos mais próximo com as mazelas dos nossos parentes, não é? As negatividades, porque quando a gente sai para a vida de relação, a gente veste aquele verniz social. Então a gente é mais polido na rua do que em casa. Nós somos mais suaves com o estranho do que em casa. E às vezes isso é uma coisa que passa até desapercebido. Então ser indulgente no lar, coisa difícil. Difícil. Porque a imensa maioria dos lares na Terra são constituídos por espíritos que estão ali se harmonizando de situações que foram vivenciadas de maneira errada no passado, né? Nós sabemos disso. Isso é muito claro pelo esclarecimento dos mentores espirituais, né? Então, ser indulgente em casa, desde a hora que acorda. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que acorda de tremendo mau humor, né? Estava pensando nisso hoje, poxa, tem que ser mais indulgente de manhã, porque eu acordo às 7h30 e levanto às 7h30 e acordo às 10h. Existe um período ali que eu não sou indulgente, não sou caridoso, não nada, é uma coisa meio tétrica, sabe? Mas eu tenho que procurar ser indulgente, né, nessa situação, em casa. É fato, gente, é mais difícil em casa. E a gente não presta atenção. Nós estamos chegando no fim aqui dos nossos 45 minutos, e eu queria lembrar vocês, né, da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Não sei se vocês, quem leu uma das obras-primas da literatura mundial, né? Existe lá um personagem, Jean Valjean. E Jean Valjean é preso por ter roubado um naco de pão, não é? Para alimentar seu filho. Paris, naquele tempo, era uma cidade onde as desigualdades eram imensas, as prisões horríveis. Se nós achamos que hoje existe desigualdade, existe situações de grande miséria social, devemos fazer um passeio pela história para ver o quanto a sociedade melhorou. Não que tenhamos atingido o ideal, mas era muito triste. Então o personagem de Victor Hugo é preso por ter roubado um pedaço de pão para alimentar seu filho.
e passa pelo sofrimento nas masmorras de Paris. Foge e vai se esconder na casa de um bispo. Né? O bispo recebe aquele tido como criminoso com todo respeito, com todo carinho. Determina aqueles que eram os serviçais ali de sua casa que preparassem um jantar o melhor possível para aquele cidadão, aquele fugitivo. Né? Então coloca as bachelas de prata, os talheres de prata, janta, conversa, né? Incentiva o fugitivo. Né? E aí o que acontece? Terminado o lauto jantar, o banquete, o nosso amigo Jean Valjean se recolhe, mas ele fica pensando nos talheres de prata, nos castiçais de prata, que 2 castiçais, meia dúzia de talheres, iria fazer a festa da família dele. Né? Então, ele cai de novo na tentação. Ele rouba todo o aparelho de jantar de prata do senhor bispo. E foge, põe num saco e foge. Os trabalhadores da casa logo denunciam à polícia. E Jean Valjean é preso novamente com o produto do roubo. Então ele fala, não, eu ganhei do senhor bispo. E os policiais, como ganhou do bispo? Você é ladrão. Você é um marginal. Fazendo a crítica mordaz, né? Já querendo condená-lo de novo, não sendo indulgentes. Né? Então eles levam Jean Valjean à presença do bispo. O bispo olha e diz, não, eu presenteei o nosso amigo com essa prataria. E os policiais são obrigados a soltar o personagem, Jean Valjean. Esse é um exemplo que está na literatura. Essa obra é uma obra que traz excelentes situações que mostram os contextos da Boa Nova. Né? E esse é um fato interessante. O bispo percebe que aquele ato prejudicou tão somente a ele, bispo, e principalmente ao meliante. Não houve um prejuízo coletivo para outras pessoas. Então ele imediatamente, com uma atitude indulgente, perdoa. Lógico que aí ele conversa com o Jean Valjean e ele tenta modificar essa situação. Mas o exemplo, né, é mais importante até do que tentar convencer o nosso irmão. Então, isso está na literatura, isso não é livro mediúnico, mas é uma atitude de indulgência muito grande por parte do personagem bispo em relação ao ladrão. Né? Então, gente, é uma característica do espírito, a indulgência, que deve ser conquistada muito pouco a pouco. Né? Porque é difícil mesmo. Nós vivemos nesse mundo em que a quantidade de informações, a quantidade de notícias negativas, tragédias, são avassaladoras. E, metodicamente, os analistas, os especialistas, eu costumo dizer que a gente vive a síndrome do especialista, principalmente na Globo News. Vamos consultar o especialista em lâmpada queimada. Aí vai lá, tem um cidadão, com todo respeito ao especialista. Mas aquilo vai trazendo uma carga para a vida da gente, né, que nós acabamos julgando, condenando, e vá com Deus para aquele lugar, meu camarada. Não estamos sendo indulgentes. Então, é uma conquista, pouco a pouco, um esforço diário que a gente deve fazer para que a gente vá se tornando espíritos melhores. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Não nos esqueçamos disso. Não sei quem disse, o Valentim sabe mais que a gente aqui, alguém disse que se a gente lê o Evangelho 2 vezes, ou 10 minutos, não sei, você já não é mais o mesmo, se lê a doutrina espírita. Porque se você se interessar por essa relação que existe entre os nossos atos, as consequências, a relação da vida espiritual com a material, realmente é uma informação que modifica por completo a nossa vida. Então, eu espero que essas considerações possam servir para que a gente se torne mais indulgente. Trabalhador da última hora.
porque isso é tarefa. Tarefa de nos modificarmos para modificar o meio em que vivemos. Se modificamos o meio em que vivemos, nos contrapomos a essa onda de psiquismo negativo, de pessimismo que existe e que vai sufocando os espíritos encarnados na Terra. E estamos fazendo a profilaxia da nossa saúde, da nossa condição de serenidade espiritual. Porque se a gente age assim, vamos estar sintonizando com espíritos que são assim, não é? Vamos estar nos distanciando dos espíritos de luz, dos nossos anjos guardiães. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas se o pupilo do anjo guardião teima em errar, o que o anjo guardião faz? Ele se afasta e permanece pedindo a Deus pelo pupilo, pelo protegido, mas ele não tem como interferir no seu livre-arbítrio e na sua vida. Então a nossa responsabilidade é muito grande, muito especialmente nesse momento de expiação, de transição planetária que nós estamos vivendo. Não é somente a caridade material, é a caridade para com o semelhante, o perdão, a indulgência para com as instituições, tudo isso faz parte, né? E temos certeza, né? Eu acho que quem já se interessou pela doutrina compreende que o nosso mundo está fadado a ser um paraíso, porque todos nós, absolutamente todos os filhos de Deus, vão se tornar anjos, espíritos puros, e vamos viver numa sociedade feliz. Por incrível que pareça, se a gente olhar ao nosso redor, mas é fato. Mas temos que fazer a nossa parte. Então, que Deus possa nos abençoar sempre, que nós possamos seguir em paz, bem dispostos, conscientes e agradecidos por tudo o que nós recebemos em nossas vidas, todas as conquistas, o convívio da família, dos amigos, também as perdas e dificuldades que nos fazem considerar aquilo que importa para a nossa essência espiritual. Muito obrigado.